1940, instaurou-se as atividades relativas à proteção da maternidade, da infância e da adolescência. É importante que se preserve e promova a saúde materna em sua integralidade, garantindo o desenvolvimento saudável do feto, a saúde materna e a vida digna. O Departamento Nacional de Saúde Pública estava responsável anteriormente e passaram para o Departamento Nacional da Criança, que tinha como objetivo organizar e dirigir serviços de proteção à maternidade, à infância e à adolescência, promover o aperfeiçoamento ou a especialização de pessoas para as atividades dos serviços de proteção. Com a transformação da Divisão de Amparo à Maternidade e à Infância daquele departamento, em 1948, o DNC foi reorganizado. No Decreto-Lei nº 2024, de 17 de fevereiro de 1940, no artigo 1º, será organizada em todo o país a proteção à maternidade, à infância e à adolescência. Busca-se de modo sistemático e permanente criar para as mães e para as crianças favoráveis condições que, na medida necessária, permitam àquelas uma sadia e segura maternidade, desde a concepção até a criação do filho, e a estas garantam a satisfação de seus direitos essenciais que respeitam ao desenvolvimento físico, à conservação da saúde e do bem-estar, da alegria, a preservação moral e a preparação para a vida. Ainda no ano de 1940, foi concebido o Plano de Integração para a Região Amazônica, que tinha entre seus objetivos o combate à malária, apontada como um entrave ao desenvolvimento conduzido por Evandro Chagas, que era integrante da Comissão de Saneamento da Amazônia. O IPEM fez então um extenso inquérito no Vale do Amazonas. Vargas visitou o Instituto em outubro de 1940 e declarou seu apoio ao programa. Apesar do falecimento de Evandro em um acidente aéreo, os trabalhos prosseguiram e conseguiu-se um mapeamento das áreas endêmicas com cerca de 22 mil lâminas de pacientes examinadas. Como homenagem ao cientista, morto aos 35 anos, o IPEM passou a se chamar Instituto de Patologia Experimental Evandro Chagas. Somente em 1942 passou a ter o nome que conhecemos até hoje, Instituto Evandro Chagas. Em 1941, houve a Reforma da Saúde Pública Federal. Foi a segunda grande reforma que ocorreu em 1941, com a criação dos Serviços Nacionais que verticalizaram as campanhas de combate às doenças específicas e às grandes endemias. No Decreto-Lei nº 3.171, de 2 de abril de 1941, reorganiza o Departamento Nacional de Saúde do Ministério da Educação e Saúde e de outras providências. O Departamento Nacional de Saúde comporta-se dos seguintes órgãos: No dia 17 de abril de 1942, através do decreto de número 4.275, o presidente da República usou de suas atribuições que consta no artigo 180 da Constituição Federal para autorizar o então Ministério da Educação e Saúde, em cooperação com o Institute of Inter-American Affairs do governo americano, a organizar o Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP, o qual tinha como função o saneamento de regiões produtoras de matérias-primas,
como a borracha, da região amazônica, e o minério de ferro e mica, do Vale do Rio Doce. Dividido em 9 laudas, foi assinado o Convênio Básico, o qual estabelecia o desenvolvimento de atividades de saneamento, profilaxia da malária e assistência médico-sanitária às populações da Amazônia, nas localidades onde se extraía a borracha, a qual era necessária ao esforço de guerra. Em 31 de julho de 1942, o Instituto Evandro Chagas passou a integrar o CESP, na condição de laboratório central. Ainda em 1942, com a ampliação do Convênio Básico, levou o CESP a atuar no Vale do Rio Doce, prestando assistência aos trabalhadores na reconstrução da estrada de ferro Vitória de Minas. Em 1943, houve a criação da campanha contra a boba, o que indicou as condições, possibilidades e limites de programas de erradicação associados a projetos de desenvolvimento. Ainda em 1943, houve a implantação dos postos experimentais em Catende, Pernambuco, para combater a esquistossomose, a qual é uma doença parasitária relacionada diretamente ao saneamento precário, e houve também a implantação em Jacarezinho, Paraná, para combater a tracoma, que é uma afecção inflamatória ocular crônica, decorrente de infecções repetidas. Em 1944, criação nacional de reumatoses, em especial esquistossomose e ancitostomose. No Brasil, popularmente, a esquistossomose é conhecida como barriga d'água. Já a ancilostomose pode ser causada por 2 tipos de parasitas: Ancilostoma duodenale ou Necador americanus. A contração da doença acontece pela penetração do parasita na pele, ao caminhar descalço em solo contaminado com lavas no estágio infectante. Esse verme é muito comum nas áreas mais pobres do mundo, devido à falta de saneamento básico. E no mesmo ano aconteceu um novo convênio com o governo americano para assegurar o funcionamento do CESP até 1948. Sob a estrutura do então Ministério da Educação e Saúde do Brasil, o MES, o CESP respaldava-se num acordo entre governos norte-americanos e brasileiros. O acordo que originou tinha para os norte-americanos um objetivo muito específico e imediato, que era criar condições sanitárias adequadas nos vales do Amazonas e no Rio Doce, que garantisse o provimento de matérias-primas cruciais para os esforços militares dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Instalou-se o Centro de Estudo do Instituto Oswaldo Cruz, em Bambu, em Minas Gerais, que desenvolveu os primeiros estudos para o controle da doença de Chagas. Em 1909, Carlos Chagas, médico e então pesquisador assistente do Instituto Oswaldo Cruz, descobriu em Lansas, interior de Minas Gerais, uma nova doença humana, a tripanomíase americana ou doença de Chagas. Teria sido a primeira vez na história da medicina que o mesmo pesquisador identificava o vetor, um inseto conhecido como barbeiro, e o agente etiológico, o protozoário Trypanosoma cruzi. E no mesmo ano de 1948, houve uma extensa revisão das manifestações clínicas da doença de Chagas. Francisco Laranja, Emanuel Dias e Germán Nóbrega, médico do Hospital Evandro Chagas, apresentaram dados relativos a cerca de 600 casos da doença. Ou seja, a pesquisa apontava evidências para a caracterização da cardiopatia chagacística crônica. Outro aspecto das contribuições das pesquisas realizadas em Bambu foi o aperfeiçoamento do diagnóstico sorológico como método para a confirmação dos casos clinicamente suspeitos de infecção crônica. Justamente em 1948, José Pellegrino e Emanuel Dias empreenderam uma série de ensaios de laboratório e trabalhos de campo, visando estudar a ação do gamma-enzyme na eliminação dos vetores de Chagas. E ainda no mesmo ano, houve a criação do primeiro Conselho de Saúde, o marco inicial da saúde pública moderna. Ou seja, a saúde do povo era integralmente reconhecida como importante função administrativa do governo. Quanto melhores a condição de saúde da população, maiores seriam as possibilidades econômicas de um país melhor.